Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Se você está assistindo no YouTube, Facebook, no Instagram, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que uma costureira iniciante precisa saber antes de começar a costurar. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre essas 5 coisas que é muito importante no momento que você começa a costurar ou que você é iniciante agora e talvez não tenha ideia sobre essas 5 coisas. Assista esse vídeo até o final, que tenho certeza que vai ajudar vocês bastante que estão começando. Vamos lá então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que é muito importante vocês saberem é como que a sua máquina de costura funciona. Como assim, Rodrigo? Como sua máquina de costura funciona? Sabe por quê, pessoal? É muito normal uma costureira iniciante querer simplesmente passar a linha, colocar lá tudo o que precisa, pegar o tecido e começar a costurar. Mas ela não sabe para que serve exatamente todos os botões, para que serve se precisa aumentar o ponto, diminuir o ponto, para que serve o tensionador, por que serve a caixa de bobina e assim por diante. Como que faz para poder encher ali a bobina de linha e assim. Sabe por quê? Isso é muito normal e a maioria das costureiras e muitos, às vezes até mesmo experientes, acabam nem sabendo como fazer todas essas coisas. Até que no canal eu coloco algumas máquinas e o título até está como que funciona essa máquina. Ou seja, para que serve cada botão, para que serve o ponto, para que serve o tensionador, como que você faz esse ajuste e assim por diante. Então, faça daqui em diante assim. Se você acabou de pegar a sua máquina e você não conhece como que ela funciona, não sabe para que servem esses botões que estão aí, pega o manual de sua máquina de costura e estude ele primeiro. Porque você fazendo isso vai evitar muitos problemas que pode acontecer em sua máquina de costura. E esses problemas acontecem e realmente muito fácil. Por quê? Às vezes a pessoa faz uma coisa que na verdade a máquina dela não é feita para fazer e acaba danificando, desregulando e assim por diante. Então essa é a primeira dica que eu trago para vocês, costureiras iniciantes. Saiba como funcionar uma máquina de costura. A nossa segunda dica é: sabe que tipo de tecido sua máquina de costura aguenta. Ou seja, para que a sua máquina ela foi feita? Ela foi feita para costurar jeans? Foi feita para poder costurar tecidos mais leves? Foi feita para costurar couro? E assim por diante. É muito importante vocês pensarem nisso, porque no momento que vocês forem comprar uma máquina de costura ou você está com sua máquina de costura aí, você tem que ver até que ponto a sua máquina costura. Porque tem máquina de costura, pessoal, que ela só costura sobre retalhos, tecidos bem finos. Ela só consegue costurar esses tipos de tecido. Se você colocar um tecido um pouco mais grosso, o que vai acontecer? Ele vai pular ponto, ele vai desregular a sua máquina e assim por diante. Então, no momento que você tem a sua máquina de costura, verifique no manual também de sua máquina de costura, que lá menciona os tipos de tecidos ou para que sua máquina de costura ela foi feita, para costurar o que tipo de tecido. Essa dica, pessoal, é muito importante porque muitas costureiras acabam costurando coisas que sua máquina não foi feita para costurar. E até é interessante essa dica, caso você desejar comprar uma máquina nova, verifique antes do que ela pode fazer para você, ou seja, que tipo de tecido ela vai poder costurar. Muito bem, pessoal, antes de nós começar a nossa terceira dica para vocês iniciantes, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força aí para nós, que vocês ajudam muito aqui o Universo da Costura quando vocês se inscrevam, beleza? Então vamos lá, qual que é a nossa terceira dica? Saber passar a linha em sua máquina de costura. Então isso, pessoal, é fundamental, porque se vocês saber como passar a linha corretamente em sua máquina de costura, vocês podem ter certeza que vão evitar muitos e muitos problemas em sua máquina de costura. Isso é algo evidente, porque, olha, quando eu falo que a maioria dos problemas acontece porque a pessoa não sabe passar a linha de modo correto ou acha que passou a linha de modo correto, vocês nem imaginam. Então, vai lá no manual novamente de sua máquina e verifique como passar a linha em sua máquina de costura. Até aqui no canal do YouTube eu tenho alguns vídeos ensinando como passar a linha nas máquinas de costura. Então, se você tem dúvida, vai lá no nosso vídeo, clica lá, temos algumas máquinas mostrando para vocês. Caso você tenha uma máquina de costura overlock, vai lá, ou uma máquina de costura até mesmo galoneira, vai que nós temos vídeo aqui no YouTube para poder ajudar vocês, tá bom? A nossa quarta dica é fazer regulagem do ponto da máquina de costura.
Isso, pessoal, é algo todas as costureiras precisariam saber. Isso mesmo, mas nem todas as costureiras sabem. Então, você que está iniciando, é muito importante vocês terem isso em mente. O que eu quero dizer isso? Saber regular o ponto. É aquele ponto quando você vai costurar, ela está com o ponto frouxo, talvez está muito apertado, está quebrando a linha, ou está franzindo e assim por diante. Você precisa treinar isso. Então, antes de você começar a costurar, pega um tecido aí, um retalho que você tenha na sua casa e começa a costurar, começa a mexer nos tensionadores. Eu até tenho um vídeo aqui ensinando como fazer isso em máquina de costura doméstica. Em breve vou colocar também em máquina de costura industrial, para vocês conseguirem começar a ter ideia de como fazer isso. Porque é muito importante fazer isso, porque eu vejo muitos problemas das pessoas dizendo: meu ponto está solto, não estou conseguindo fazer aquilo por causa do ponto, o ponto está feio. Por quê? Porque a costureira não sabe fazer essa regulagem. Então, você que está iniciando, é muito importante fazer isso. Isso vai te ajudar muito. Recentemente eu fui até mesmo na casa de um cliente e eu fui uma máquina de costura doméstica, mas ela tinha uma máquina de costura industrial ali. Naquela máquina de costura industrial estava com ponto feio e ela não sabia regular o ponto. Aí o que eu fiz, pessoal? Fui lá, peguei na máquina e ensinei a ela como fazer esse tipo de regulagem. Eu poderia ganhar nisso. Isso, às vezes, algumas máquinas acabam até mesmo ganhando, porque algumas pessoas não querem aprender. Mas é importante vocês saberem isso, para evitar assim, gastos e evitar também dor de cabeça. Muito bem, pessoal, a nossa quinta dica é uma das dicas muito importante, é saber o tipo de agulha para o tecido que vai usar. Pessoal, isso é muito comum, vocês têm que ter em mente que cada tipo de tecido vai ser uma agulha diferente também. Então, às vezes você quer costurar malha, uma agulha diferente, quer costurar jeans, é uma agulha diferente. Então, existem muitas e muitas agulhas no mercado. Então, se você vai costurar um tipo de tecido, pesquise antes qual que é a agulha. Porque você fazendo isso, você vai evitar muitos problemas em sua máquina de costura. Você vai evitar na questão de danificar sua lançadeira, quebra de linha, quebra de agulha e por assim vai. E é muito importante vocês terem isso em mente. Então, que tipo de agulha para que tipo de tecido usar? Eu vou até pensar também em colocar um vídeo falando sobre este assunto específico, dando todos os detalhes referente à agulha e o tipo de tecido. Creio que vai poder te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos um curso completo do universo da costura para vocês assim que querem se tornar um mecânico ou não querem mais ter problemas em sua máquina de costura. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.